Oi, oi, pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula de trabalho de conclusão de curso e hoje teremos como tema da aula métodos e técnicas de pesquisas quantitativas e qualitativas. Primeiro, vamos relembrar o que a gente viu na aula passada, que foi sobre a pesquisa, a importância da pesquisa, o que é uma pesquisa científica, sua importância para o meio científico, e eu trouxe aqui esse conceito para a gente relembrar, que a pesquisa ela é um procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui para conhecer a realidade ou descobrir verdades parciais. A gente viu também que para realizar uma pesquisa é importante que a gente defina os objetivos de estudo e também é crucial pensar nas perguntas de pesquisa. Então, tudo isso a gente viu na aula passada. E quando a gente fala de trabalho de conclusão de curso, isso está muito atrelado ao conhecimento, porque este é o momento em que vocês vão aprofundar os conhecimentos de vocês. Então, é importante que vocês conheçam os principais métodos de pesquisa para desenvolver um excelente trabalho científico. Os métodos de pesquisa, eles orientam a coleta de dados de vocês, as abordagens e as técnicas que vocês vão precisar seguir no desenvolvimento da pesquisa de vocês. Isso porque esses métodos, eles norteiam todos os procedimentos realizados no desenvolvimento do trabalho, certo? E o que seriam esses métodos de pesquisa? Elas são abordagens sistemáticas utilizadas para coletar e analisar os dados com o objetivo de responder justamente a alguma pergunta, né, de pesquisa ou investigar um problema de pesquisa que foi previamente definido. Então, eles são uma parte assim essencial da produção do conhecimento científico, porque eles permitem que os pesquisadores eles obtenham informações precisas e confiáveis, certo? E existe assim uma diversidade de tipos de pesquisa. Dentre elas, temos as pesquisas qualitativas, quantitativas, exploratórias, descritivas, bibliográficas, explicativas, entre outras, certo? E cada método de pesquisa ele é adequado para investigar questões específicas. Tudo isso vai depender o quê? Dos objetivos e da natureza da pesquisa. Belezeira? Então, antes de escolher um método de pesquisa, vocês devem levar em consideração vários fatores, como a questão que desejam responder, os dados que desejam coletar, e uma coisa crucial também é ver as limitações da sua pesquisa, como o tempo e o orçamento que você tem disponível para a realização dessa pesquisa. Então, tudo isso requer o quê? Que você sente com o seu orientador e converse para fazer essas definições, certo? Hoje a gente vai focar apenas nas pesquisas qualitativas e nas quantitativas. A pesquisa qualitativa, elas são assim um tipo de investigação que busca quantificar os dados e informações para analisar padrões, tendências, relações numéricas em uma determinada amostra. Então, a preocupação da pesquisa quantitativa está com o mensurável, com o transmissível, com o observável e materialmente manipulável. Normalmente faz uso de experimentação, da matemática, da estatística, por exemplo, o número de escritos realizados, a idade, o número de intervenções que ocorreram, certo? E ela estabelece relações entre essas variáveis. Por exemplo, quantas vezes houve uma publicação deste tema num determinado intervalo de tempo, dentro de um ano, por exemplo? Então, ela estabelece essas relações, porque tem uma preocupação com o rigor científico, vocês estão me entendendo? Com a precisão dos instrumentos de medida. Tudo isso é pensado, avaliado e discutido antes, para garantir essa precisão, viu? Então, antes de você coletar os seus dados, tudo isso tem que ser muito bem definido na pesquisa quantitativa, para que seus resultados sejam confiáveis. E é útil quando se deseja medir variáveis e generalizar os resultados para uma população maior. Então, você precisa de uma amostragem significativa na pesquisa quantitativa, que tem como características principais mensurar o objeto de estudo, utilizar-se de instrumentos fechados, como, por exemplo, os questionários estruturados ou entrevistas fechadas com perguntas claras e objetivas, utilizar-se de uma amostra que seja
representativa, porque isso permite que se realizem projeções para a população representada. E mensurar e permitir o teste de hipóteses, já que os resultados são mais concretos e, consequentemente, menos passíveis de erros de interpretação. Eu trouxe aqui para vocês 5 métodos e técnicas da pesquisa quantitativa. São os experimentos, né, que são manipulações de variáveis independentes para observar os efeitos nas variáveis dependentes. Esses métodos são muito utilizados nas ciências naturais, na química, na física, na biologia, enfim. Temos também os levantamentos, que são questionários e entrevistas estruturadas para coletar dados de um grande número de participantes. A análise estatística, que é para verificar hipóteses e analisar dados coletados. Temos a escala Likert, que é usado para medir opiniões em uma escala de concordância, vai do concordo fortemente ao discordo fortemente. E o estudo de caso quantitativo, que foca em medir aspectos específicos de um caso, sempre com foco em dados numéricos. Quando a gente olha para a pesquisa qualitativa, a gente vê que o objeto de estudo ali é mais subjetivo, ele trabalha mais com o pensamento, com as aspirações, opiniões, simbologias, valores, sensações, enfim, tem essa questão subjetiva. A pesquisa qualitativa, ela argumenta os resultados do estudo por meio de análises e percepções. Então, ela é ideal para estudo onde se busca explorar conceitos e entender comportamentos em profundidade. Ela não busca enumerar ou medir eventos, não emprega instrumentos estatísticos para análise de dados. No entanto, pode ser quantificada através da identificação de categorias e realização de análise sequencial, como, por exemplo, a análise de conteúdo de Barnum. Certo? Vocês estão me entendendo? Muito bem. E o pesquisador ele procura entender os fenômenos segundo a perspectiva dos participantes da situação estudada. Então, nesse processo de pesquisa acadêmica, não se busca números para compor o resultado efetivo, mas sim a compreensão de uma trajetória que levou ao problema de trabalho. Tem como características principais que as pesquisas qualitativas elas são exploratórias, de caráter descritivo, fazem emergir aspectos subjetivos e atingem motivações não explícitas, ou seja, elas estimulam os entrevistados a pensarem livremente sobre algum tema, objeto, conceito. Ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento fundamental, e utiliza de instrumentos e técnicas abertas que permitem a compreensão e análise qualitativa do estudo. Destaco 5 métodos e técnicas para a pesquisa qualitativa, começando com entrevistas aprofundadas. São conversas abertas, semi-estruturadas, para explorar as perspectivas dos participantes. Os grupos focais, que discutem em grupo para explorar opiniões e obter uma visão mais ampla sobre o tema. Tem também a observação participante, onde o pesquisador ele se insere no ambiente de estudo para observar e compreender esse contexto social, que são justamente as pesquisas etnográficas, onde o pesquisador ele se insere naquele ambiente, faz uma imersão para conhecer cultura, rotina, valores, enfim. Análise de conteúdo, que é o exame sistemático de textos, vídeos, que é justamente a pesquisa documental, e o estudo de caso qualitativo, que o foco aqui é em um caso específico ou pequenos números de casos para explorar profundamente um fenômeno. Mais para frente a gente vai aprofundar nossos estudos nessas pesquisas, certo? Mas com base no que a gente viu hoje, o que é que eu quero para a próxima aula? Eu quero que vocês leiam essas perguntas de pesquisa e eu quero que vocês proponham métodos e as técnicas que serão mais eficazes para coletar os dados dessas pesquisas. Então, na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai discutir o que está sendo as propostas que vocês vão trazer e vocês vão argumentar o porquê da escolha desses métodos e técnicas, certo? Então, forte abraço e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Eu vou disponibilizar também esses slides para vocês, viu? Não esqueçam. Até mais.